Fala, turma, tudo bem com vocês? Assunto principal do nosso podcast, estranho mundo corporativo com uma pessoa sensacional, com uma pessoa que tem uma grande experiência frente a pessoas, frente à ajuda que ela me deu para entender como eu buscava minha alta performance, como eu me organizava no meu dia a dia e o porquê de fazer e a forma de ajudar as pessoas. Vou estar falando com a Rosângela Bertuol, na verdade eu vou chamar de Rô durante o podcast inteiro, a gente tem uma relação sensacional, mentora fixa comigo, que me ajuda muito no meu dia a dia. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Glaucia. É um prazer enorme estar aqui no seu canal, poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento, né? Você bem falou, tenho te ajudado, que bom, fico muito feliz. E assim como eu ajudo você, espero poder ajudar outras pessoas que estejam ouvindo também. Sensacional. Até mesmo, antes mesmo de fazer uma pergunta principal para ti, a Rosângela é uma referência em gestão de pessoas, ela tem uma experiência de 15 anos no mercado, passando por gigantescas empresas. E a gente vai estar falando muito sobre o assunto, sobre pessoas, muito sobre como a gente consegue absorver quais o ensino, qual que é as vias, a forma que a gente olha para esse mundo e absorve nesse crescimento. Para iniciar o básico, para as pessoas te conhecerem, Rosângela, quem é a Rô? Obrigado pela referência. Sim. Tem tanta gente muito boa no mercado, né, Glaucio? Mas ser reconhecido por alguém como referência, para mim, assim, é muito importante mesmo, porque a gente dá o máximo no dia a dia, né? Pessoalmente, profissionalmente falando. Então, é muito bacana quando alguém nos reconhece como uma referência no que a gente faz. Então, muito obrigada. Quem é a Rô, então, né? É uma mulher sonhadora, conquistou muitas coisas na vida, mas batalhou muito também. Sempre teve uma vida cheia de desafios, não tive uma vida muito fácil, não. Trabalhei desde muito, muito nova e continuo trabalhando, né? Sim. Acho que o trabalho sempre foi um valor muito valioso assim na minha família. Os meus pais sempre nos incentivaram muito a estudar, a trabalhar, a correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, eu me considero uma pessoa precisa, meticulosa, exata. Eu detesto cometer falhas, detesto errar. E isso não é positivo, tá? São valores principais, Exato, seus valores. Exato. Né? Não acho isso bacana. Eu acho que a gente erra o tempo todo, Sim. mas eu sou uma pessoa, né, extremamente... tenho uma autocobrança muito grande comigo mesmo, mas sou normalmente tranquila, sou extremamente cautelosa, discreta, procuro ser o mais diplomática possível, né? Quando eu posso. Não sou aquela pessoa que gosto de estar em evidências, acho que você já sabe disso, né? Sou mais discreta. Eu sou daquelas que, se eu tenho um time, eu prefiro deixar que os outros brilhem, sabe? Sensacional. E valores, assim, né? Eu acho que de valores mesmo, eu sou muito conectada com a minha família. Trabalho é algo muito importante para mim, como eu já falei, né? Ter segurança naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou passando de conhecimento para as outras pessoas é importante. Sou uma pessoa extremamente comprometida com as coisas que eu faço, com aquilo que eu me proponho a fazer. Aprendizagem contínua é algo que está na minha vida, assim... Diário, isso. Diária. É engraçado diária. Porque eu ia trazer exatamente esse assunto, tá, Rô? Porque é uma das experiências que aconteceram nas últimas semanas, que era a busca, tanto de rotina, a busca em concentrar o profissional com o pessoal. Não tem como separar essas duas coisas. Cara, eu pensava nisso ontem à noite. Sabe? Como ainda... muitas lideranças separam o profissional do pessoal. Você é um ser único, integral. É impossível você desconectar isso. Impossível, né? A gente é um ser humano que está em constante transformação. A gente é um ser humano que tem problemas. Sempre na busca. A gente leva os problemas pessoal para dentro da empresa, leva os problemas da empresa para dentro de casa. Como fazer a gestão disso tudo sem que isso interfira tanto nas suas relações? Mas não tem como separar, Glaucio. A gente é um ser integral. E os valores que a gente tem como pessoal, eles estão conectados no profissional e tá na mesa. Exatamente. Tá ali para as pessoas te conhecerem como pessoa, te conhecerem no lado... O que você faz com teus passos profissionais que realmente estão conectados com os pessoais. Então, esses valores, eles são escancarados, assim, Rosângela. Eu vejo diariamente isso e é uma das tuas virtudes, porque não existe essa separação. Não existe. Não É existe. muito às claras. Não tem como separar.
Eu me considero assim uma pessoa também com valores morais muito rígidos, muito fortes, principalmente comigo mesmo, né? Então, ser verdadeira comigo mesmo é muito importante. Então, eu não me sinto confortável estar num ambiente onde eu não posso ser eu mesma, onde eu não esteja conectada com os meus valores pessoais. Isso, para mim, é extremamente importante. Eu acho que elas acabam meio que moldando as decisões que eu tomo na minha vida e muitas decisões que eu tomei profissionalmente também. Por que eu saí de uma empresa? Por que eu fui para outra empresa? Né? Então... Isso é muito louco, assim, mas sou muito eu também. E esses foram sobre seus valores, quem é a Rosângela, mas existe a caminhada profissional. A gente vai falar do mundo corporativo, né? O estranho mundo corporativo, mas existe esses primeiros passos, existe uma jornada profissional da Rosângela. Quais foram os teus primeiros passos, quais foram as experiências que você teve até esse momento? Né? A gente vai falar de futuro um pouquinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem chave. Eu sei que não tem nada preparado, mas já está engatilhado aqui uma pergunta que eu quero fazer. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco da tua trajetória, tua jornada profissional. Beleza. 15 anos, né? Só na área de RH. Mas eu comecei muito cedo a minha jornada, a minha trajetória, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu já fui babá, eu já cuidei da casa do meu irmão quando meu sobrinho nasceu, minha cunhada não tinha uma ajudante, né, do lar, e eu ajudava ela a cuidar da casa dela, cuidei do meu sobrinho, cuidei de outras crianças também. O meu primeiro emprego formal foi na biblioteca onde eu fiz o meu ensino médio, tá? E engraçado que eu estava sempre na biblioteca, eu adorava ler, adorava estudar, e um dia o coordenador pedagógico me abordou lá no corredor da biblioteca e perguntou, né, ele percebia que eu estava sempre ali no meio e perguntou: você não quer trabalhar aqui? A gente tem uma vaga de estágio. E eu falei, eu nem pensei assim, sabe? Eu falei, com certeza. Uma menina de 16, 17 anos que já queria ter a sua independência financeira. Startou, foi. Depois, engraçado que eu trabalhei num consultório odontológico como auxiliar de um dentista. E foi muito louco, porque assim, eu não trabalhei nem 30 dias, tá? Chegou um momento da minha vida que eu disse assim, eu quero ser dentista. Jovem, imatura, né? Sem conhecimento nenhum, né? Uma pouquíssima experiência profissional, sem nenhuma vivência. Comecei a trabalhar. A primeira cirurgia que teve, olhei para a boca do paciente, vi sangue, desmaiei. Falei, somos iguais nisso, tá? Somos iguais. A minha avó dizia que era para ser médico. Eu falei, cara, eu não consigo nem ver sangue. Não sirvo para isso, o lance é pessoas mesmo, né? Olha que engraçado, tá? Não vou falar da minha formação aqui profissional, mas eu tentei fazer ciência da computação, fiz 4 semestres. Tentei por 2 anos. Como é que foi? Muito louco, cara. Assim, eu não me sentia conectada naquele espaço, aquilo ali não era o meu mundo, não era o meu universo. Sim. Eu desisti, transferi o meu curso para administração na época. E aí segui na área, né? Depois de alguma forma, desculpa te atrapalhar, mas de alguma forma isso tem conexão com a pessoa que você é hoje. Exatamente. Com certeza tem. Assim, vi que não era, já fiz a virada de chave, né? Fui para a área de ADM, né? Vi que tinha possibilidade de trabalhar com pessoas. Depois, claro, né? Fiz gestão de pessoas, né? Fiz psicologia positiva, enfim, outras formações aí, mas sempre conectada com essa área. Fui trabalhar na universidade onde eu fiz a minha graduação, trabalhei lá por 9 anos, sempre na área de RH. Depois eu tive uma experiência na Cargill, que foi uma multinacional, aí, que foi uma escola também, grandes aprendizados, né? Eu sempre digo que por onde eu passei eu devo ter deixado a minha marca, mas com certeza eu aprendi muito mais do que eu deixei, né? Também trabalhei na Dudalina. Depois da Dudalina eu tive uma passagem pela Unicred, eu fiquei 5 anos na Unicred, ela é uma instituição financeira. Da Unicred, eu fui para a Softplan, queria muito ter a experiência de viver o ambiente corporativo de uma empresa de tecnologia. Da Softplan, eu fui para Porto Belo, e da Porto Belo estou na Vir hoje. Atualmente, eu sou HRBP, né, Business Partner da área de recursos humanos dentro da Vir. Mês que vem eu faço 1 ano de empresa e sou muito feliz fazendo o que eu faço ali hoje. E é muito engraçado porque, tanto na Softplan,
tem conexão com a tecnologia, lá no teu início dos estudos. Exato. Sabe? A parte da Dudalina com o feitio de se vestir bem, que você se veste super bem. Muito então obrigada. tem conexões aí, tá? A recíproca é verdadeira. Maravilhoso. Rosângela, e seguinte, falamos da parte profissional, tua caminhada, e agora indo mais pro lance corporativo, como você colocou muito a par ali da questão da Porto Belo, da Vira, esses 15 anos de experiência. As especialidades, o que você mais gosta nesse mundo corporativo? Eu sei que tem o lance de gestão de pessoas, toda essa experiência em si. Qual é a premissa base? Qual que é a tua especialidade? O que você mais gosta nesse mundo corporativo? Tá. Então, assim, trabalhar dentro da área de pessoas, né? As pessoas acham que, assim, você trabalha com um monte de papel, que você está só atrás de processos, né? Desenvolvendo políticas. E sim, né? Eu acho que é algo extremamente importante, extremamente estratégico dentro da área que eu estou. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pessoas, tá? Entender de comportamento, né? Do porquê que as pessoas são como elas são, porquê que elas fazem o que elas fazem. Eu gosto de ajudar, gosto de me sentir útil nesse meio. Eu gosto dessa multiplicidade, essa é a palavra. Sim. Né? Contextos diferentes de vida, cultura, gênero, variedade de ideias, de perfis, de opiniões que enriquecem o trabalho, sabe? E para mim isso é o que faz o conjunto da obra, isso que faz a empresa ser vista lá fora, sabe, como uma empresa grandiosa, porque ela abraça essa multiplicidade de pessoas, né? Essa diversidade que existe. E eu acho que ninguém faz nada sozinho, ninguém é nada sozinho, a gente depende de pessoas. Não adianta uma empresa ela ter um monte de dinheiro, não adianta a empresa ter um monte de tecnologia, ter uma baita estrutura, um produto incrível, se você não tiver pessoas ali preparadas para vender, para fazer gestão, né? Para cuidar da parte operacional, que às vezes é um pouco chata, mas que é importante, Sim. né? Um exemplo agora, né? Estou pensando aqui numa empresa que tem uma baita estrutura física. Uma baita estrutura física, né? Um modelo de startup, que tem aquelas máquinas de café, mesinha melhor cultura do mundo. De pebolim, videogame, blá, blá, blá. Veio uma pandemia. Né? E aí, galerinha, tudo home office. Certo. De que adiantou ter aquela baita estrutura, né? Se eu não estava preparado para colocar meus times, as minhas equipes trabalhar home office. Então, assim, é tudo sobre pessoas. É uma adaptação que acontece, né? É tudo sobre pessoas. Então, assim, o que me motiva todos os dias é poder ajudar as pessoas a se reinventarem nas posições onde elas estão, fazendo o que elas fazem, para que elas possam sair melhor de como elas entraram dentro das organizações. Eu fico até sem palavras para falar, Rosângela, nessa sequência de assunto, porque quero trazer um assunto muito primordial assim, nesse meu crescimento, nessa evolução que eu tive nos últimos tempos quando eu te conheci. Tá? Eu tenho uma rotina extremamente encaixada, hoje eu acordo 100% no mesmo horário, vou para o meu cardio logo cedo, a organização das demandas, dos projetos, o que eu preciso fazer no dia de hoje. Às 10 horas eu paro para organizar o dia de amanhã, preparar a roupa, e isso veio de uma premissa do teu direcionamento. Então, essa forma lativa, essa forma incidente, essa forma de reorganizar o processo, ele partiu exatamente dessa direção. Então, se eu sou um profissional que busca alta performance, que entrega alta performance, partiu dessas metodologias, partiu exatamente desse direcionamento que você colocou na minha vida. Agora, para quem está assistindo, para quem está ouvindo de alguma forma, existem modelos, existem técnicas, existem formatos, existe forma de você pensar para buscar o crescimento. E tem pessoas que conseguem te ajudar, como a Rosângela me ajudou muito, muito mesmo. Então fica meio como forma de registro, esse agradecimento. Obrigada. Nesse crescimento, nessa ajuda, nesse auxílio, nesse fomento em me tornar um profissional melhor. Obrigada, Isso Glaucio. exatamente no estranho mundo corporativo. Corporativo. Assunto principal do podcast, assunto principal da nossa conversa. Posso lascar umas perguntas aí meia trash, meia... Vamos lá, bora. Tô animada para responder. Vamos falar sobre experiência, tá? Qual foi a mais estranha que você viveu nesse mundo corporativo nesses anos?
Cara, muitas. Eu acho que trabalhar no RH te dá a possibilidade, né? Nossa. De você enxergar um pouquinho de tudo que acontece dentro das organizações, né? Coisas maravilhosas, Sim. coisas não tão maravilhosas, né? E coisas um pouco estranhas. Acho que a coisa mais estranha que aconteceu foi uma vivência que eu tive dentro de uma empresa. Não vou citar nem nome, nem empresa, Isso. né? Mas eu trabalhei diretamente com um CEO de uma empresa que, para mim, ele era meio que um psicopata, assim, sabe? Sério? Cara, Como foi? Conta. Vou contar. Primeiro que ele era uma pessoa totalmente sem empatia por pessoas, né? Desconecta. Segundo, que ele meio que assim herdou uma empresa do pai, tá? Herdou uma empresa do pai, aí... E ele brincava de ser CEO da empresa. Então, assim, ele nunca estava na empresa, ele nunca vinha, né, para a empresa. Ele estava lá no pedestal dele de CEO, Sim. né? Ele... Faço e eu não agradeço. Ele participava de, né, uma ou outra reunião, né, ou algum outro fórum dentro da empresa. Sim. Aqueles, principalmente que envolvia a parte de resultado apenas, né, dava os pitacos dele. Era engraçado que quando ele chegava na empresa as pessoas corriam uma para outra, gente, fulano chegou. Ele colocava medo nas pessoas. Ele era extremamente assim cruel, maldoso com as palavras. Ele usava uma comunicação extremamente violenta. E assim, isso não foi tão, não faz muito tempo não, tá? É bem recente assim. Ele... E reflete na cultura isso, né? Nossa, totalmente. As pessoas, assim, elas viviam amedrontadas, sabe? Não era um ambiente leve, saudável para se trabalhar. Então, era uma pessoa extremamente ausente, era uma pessoa que não se preocupava com as pessoas, né? Que participava de reuniões que lhe convinham. Ele, às vezes, aparecia do nada na empresa, né? O que mais que eu posso falar dele, assim, que para mim, assim, já era uma estranheza enorme, porque... Desconectado exatamente com aquilo que você acredita. Exatamente, desconectado daquilo que eu acredito, Sim. aquilo que eu vejo como, né, o papel de uma liderança, né, o papel de um CEO, Que o papel de uma pessoa que constrói algo, sabe, que está ali no dia a dia, presente, né? Sempre junto. Então, o cara, ele era louco, assim, louco. Não vou falar mais aqui porque algumas pessoas podem estar ouvindo e pode, né, tá até fazendo correlações aqui. Mas o cara, para mim, ele era, assim, um total Essa foi psicopata. a estranha, né? Acho que dos mais estranhos, assim, Foi a sabe? mais difícil? Foi muito difícil. Foi a principal, se a gente pudesse trazer uma situação, assim, do ambiente ali. Foi a tua situação mais difícil com ele ou teve outros... Assim, ó, não foi tão difícil porque eu digo assim que eu sou uma pessoa bastante calejada desse mundo, sabe? Bastante calejada do RH, bastante calejada do mundo corporativo. Eu acho que o mais difícil para mim foi lá atrás, assim, no começo da minha carreira, quando eu tive que fazer o primeiro desligamento. Nossa. Imagina uma pessoa que é apaixonada Sim, por pessoas, né? Que gosta de ajudar, que gosta de apoiar a pessoa no seu desenvolvimento, que gosta de dar oportunidade para as pessoas. Não vejo as pessoas descartáveis, sabe? Eu vejo que as pessoas merecem oportunidades para se desenvolver. Precisa de direcionamento. Você não tem um gestor que está ali pegando na mão, ensinando. Então, assim, ó... eu não era gestora da área, tá? Eu apenas trabalhava no RH e aí depois também eu quero até chegar nesse ponto, assim, que às vezes o líder confunde o papel do RH dentro da organização. E eu lembro que um diretor chegou para mim e falou assim, Rosângela, hoje a gente vai ter 15 demissões na empresa e eu preciso que você faça essas demissões. Foi a tua primeira experiência? Foi a minha primeira... Com 15 pessoas? Com 15 pessoas. Foi, assim, matador para mim, assim. Eu não sabia por onde que eu começava. Eu tinha uma conexão forte com aquelas pessoas. Não existia um MVP ali. Não era MVP. Foi direto para ação. Foi para ação. E aí, enfim... Foi a tua foi a mais difícil, assim, né? Eu digo que foi a mais difícil porque eu não tinha experiência, entendeu? Eu não tinha, eu acho que pouca maturidade emocional para lidar com essa situação. Então, eram amigos que eu tinha no dia a dia, né? A gente constrói relações de amizade no trabalho também, não é só a relação profissional. Então, sentar na frente de uma pessoa que era minha amiga e dizer assim, olha, você está demitido, né? E eu não tinha muito nem contexto, nem como dizer o porquê. Pra conseguir, sim. Entendeu? Então, foi bastante difícil, assim. Eu acho que essa foi a situação mais difícil que eu já passei.
Entendi. E contando de ações, contando um pouquinho, né, das perguntas sobre o mundo corporativo, você falou sobre líderes, falou exatamente sobre postura, coisas bizarras desse mundo aí de gestão de pessoas, o RH. Fica como premissa, o que você traz de lá? Cara, assim, ó, é muito louco, tá, Glaucio? Eu vejo que as pessoas, muitas empresas, elas ainda não estão preparadas para ter uma área de gestão de pessoas, um RH, uma área de gestão de gente dentro das Que é a empresas, base. tá? Que é a base. Os líderes, eles acham que o RH é responsável por contratar pessoas, Sim. por demitir pessoas, por dar feedbacks para as pessoas, por fazer desenvolvimento, treinamento. E não é esse o papel do RH. O RH ele está ali para ser um parceiro estratégico das lideranças, Sim. um parceiro estratégico na tomada de decisão da empresa. A gente está ali para construir processos, né, para olhar de forma generalista, né, de forma generalizada para o todo, mas não é papel do RH fazer isso. É a liderança que contrata, é a liderança que avalia, é a liderança que dá feedback, é a liderança que demite. E, às vezes, o líder ele acha que é o nosso papel ainda. E ficam nessa espera, sabe? Para que o RH tome decisões. E o problema, às vezes, é gerado por ele mesmo, né? Na maioria das vezes, Glaucio. Eu digo assim, ó. Eu já tive, né? E trabalhei, assim, ó, com centenas de líderes na minha vida. Agora, te dizer assim... que líderes foram bons para você? Cara, foram pouquíssimos, assim, ó, dá para contar nos dedos, de uma mão. Os líderes, assim, que eu digo assim, cara, essa pessoa foi um líder de verdade, foi um gestor de verdade, foi uma referência de verdade para mim, para a equipe que ele trabalhava, né, que ele gerenciava. Esse foi o teu maior aprendizado? Cara, o meu maior aprendizado... Nesses anos dentro do mundo corporativo, essas experiências, desde a primeira demissão, desde ter essa mentalidade de que você é um setor parceiro do líder, de que o líder precisa ter essas premissas. Sim. Isso você vê como aprendizado ou o que você coloca hoje? Para mim é isso. Para mim, assim, ó, é o despreparo das lideranças, tá? O despreparo das pessoas em papéis de gestão, digamos assim, porque existe uma diferença entre ser líder e ser gestor, né? Então, o despreparo dos gestores no papel de líder que ocupam dentro da empresa, né? Porque as pessoas não entendem, os líderes não entenderam que é tudo sobre pessoas, né? Que não é sobre o produto, não é sobre a tecnologia, não é sobre o prédio, é sobre pessoas. Sim. Se você faz uma pesquisa de clima dentro de uma empresa, as pessoas vão reclamar muitas vezes do café, que não é bom. Exato. Sabe? E todo mundo gosta de falar sobre cultura. Sim. É assim que se constrói uma cultura no mundo corporativo? Sim. É mais ou menos isso, Glaucia. É mais ou menos por aí, tá? Cultura é exatamente isso. É o jeito que a gente faz as coisas por aqui. É o jeito que a gente faz as coisas dentro da empresa. É o tom que a gente dá para as pessoas. É a forma que eu converso. É a forma como eu dou o feedback. É assim que se cria a cultura, né? Se eu tenho uma cultura... Olha só o que é louco, tá? Dentro desse processo de construção cultural. Às vezes, uma pessoa tem uma baita ideia. Uma ideia genial, assim. E ela quer empreender, né? Quer empreender e tal. E ela pega um monte de gente e vai levando essas pessoas atrás dessa ideia, tá? Vai levando um monte de gente atrás dessa ideia. E ela constrói isso sem ter processos claros, sem ter uma estratégia clara. E aí, o bagulho começa todo errado. Todo errado. E aí, a cultura é construída exatamente dessa forma. De forma errada. A pessoa tinha uma ideia genial, levou um monte de pessoas juntas, mas não se preocupou com os processos, com a padronização de algumas coisas, né? Porque a gente fala hoje em dia assim que... processo é tudo, né? Que a regra é não ter regra, né? Que é a cultura Netflix. Sim, ok. A gente pode ter muita flexibilidade. Pode chegar até lá. Pode chegar. Mas para chegar num nível de flexibilidade grande com uma cultura Netflix, com uma cultura Google, Apple, é preciso muita maturidade, Glaucio, muita maturidade.
E desculpa, mas o brasileiro não tem essa maturidade. Falta muito caminho aí, muitos quilômetros ainda para os profissionais terem essa maturidade, para ter esse nível de flexibilidade dentro das organizações. Então, sim, a gente ainda precisa de processos estruturados, processos claros, muito feedback, muita avaliação de desempenho, muita avaliação de clima, que é o que a minha área faz, né? Para se construir e amadurecer uma cultura assim. E isso você viu na prática. Não foi através... Sim, a gente tem que estudar, você é uma grande praticante da leitura, né? Eu também venho nesse lance de cada vez mais buscar esse conhecimento, mas o que você vem trazendo é o que você encontrou nesse mundo corporativo, né? Nesse mundo das empresas, nessa construção de pessoas, de líderes, de gestores, e existem competências, existem vias para que você se torne, para que você construa esse ambiente. Qual que você coloca como as mais importantes, né? Tu acabou trazendo algumas. Se fosse criar um combo aí, quais são as principais? Competências? Isso. Olha, eu penso muito, Glaucio, que inteligência cognitiva seja uma das mais importantes, tá? Sim. Por quê? A gente vive nesse mundo VUCA, né? Que a gente fala que ele é volátil, que ele é incerto, né? Inteligência cognitiva é como você se comporta nesse mundo onde as coisas elas acontecem de forma tão rápida, onde tudo muda a todo momento. Sim. Como que você está preparado, né, para se conectar com essas mudanças, né? Para você fazer essas viradas de chave, para você mudar o teu pensamento de forma rápida, né? A todo momento. Então, inteligência cognitiva, para mim, é uma das mais importantes, né? Capacidade de aprendizagem. Sempre. Por quê? Porque todo dia vem um conhecimento novo por aí. Uma atualização. Não é como antigamente. Antigamente você estudava, né? E eu tenho muito respeito, né? Pelos conteúdos tradicionais, principalmente da minha área que vem. Mas hoje tem coisas... Que deram a base, né, Rô? Claro, exatamente. Foi assim que foi construído, né, o meu perfil profissional, né? Em cima de toda essa teoria, né, mais antiga que está aí, que eu tenho maior respeito pelos escritores, pelas pessoas que ainda estudam e que falam sobre. Sim. Mas o conhecimento, ele muda muito rápido também. E que se você não tem essa capacidade de aprendizagem, de aprender rapidamente aquilo que está mudando, aquilo que é novidade, aquilo que é tendência na tua área, no mercado, na empresa, você fica para trás. Você se torna um profissional totalmente obsoleto, né? E acaba não agregando mais valor para a organização. Outra competência, Glaucio, que para mim assim é importante, tu falou em um combo aqui, para mim então seriam 4, né? Eu já falei da cognitiva, capacidade de aprendizagem, relações pessoais. Lembra que eu sempre falei, né? Sim. Tudo sobre pessoas. Na questão líder, está totalmente conectado exatamente a esses 4 pontos. Totalmente. O que você sugere hoje a tiro curto para esses líderes a mais esses 4 pilares aí? Respeitar as pessoas... Para mim, assim, ó, o cara, ele entendeu sobre para que ele veio ao mundo, sabe? E para que e por que ele está naquela posição. Deixou o sinal, deixou claro, a bandeira né, dele. Glaucio, que tem as competências técnicas que não dá para deixar fora, mas comportamental para mim é isso. Tu deixou como exemplo de que está aberto a aprender. Então, a técnica, se você não sabe da técnica, você vai aprender. Você vai buscar esse crescimento constante, sabe, de atualização. Isso, para um líder, ele é a premissa base. Pessoas, relacionamento. Saber ter um respeito sobre essa diversidade. E é sensacional essa tua mentalidade, a forma que você realmente prega no teu dia a dia e faz com que as pessoas cresçam e evoluam. Mas precisa de uma rotina. Precisa ter uma sequência, precisa ter uma organização para isso. Eu quero trazer muito isso porque eu vejo como um pilar base no meu dia e isso surgiu de ti. Veio de ti me ajudando, tá? Isso aqui é exemplo nato. Se eu consigo acordar todos os dias, 5 horas da manhã, fazer um cardio, existe um meio, existe uma metodologia. Qual é o jeito para isso? Como que eu me organizo dessa forma? Fala pro pessoal, para eles entenderem também como que a gente consegue ajudar outras pessoas. Claro, Glaucio. Eu vejo assim, ó, eu acho que para a gente se desenvolver tecnicamente, né, comportamentalmente, sim. Precisa ter uma rotina, você precisa estar preocupado, buscando, né, materiais, consumindo conteúdos, né, buscando o seu autodesenvolvimento, sendo protagonista da sua história. Eu nunca esperei alguém vir me dizer o que eu tinha que fazer, né? Eu sempre acolhi com muita gratidão os feedbacks que me foram dados,
E eu sou muito aberta. Feedback assim, é uma base, né? É base. Ouça com carinho, sempre. Ouça com carinho, de coração aberto, não leve para o lado pessoal. Muito. É tudo sobre como você faz e não sobre quem você é. É a premissa básica, né? Mas a gente precisa, assim, ter disciplina para buscar esse autodesenvolvimento, né? Para buscar ser uma pessoa e um profissional melhor todos os dias. Existe um jeito certo? Para mim não existe, Glaucio. Eu acho que assim, a gente precisa entender aquilo que faz sentido para mim, aquilo que faz sentido para você. Eu dizer para você assim, você pode ler tal livro, você pode usar o Trello para organizar a sua vida. Eu faço assim, tá? Eu faço assim, ó. O Trello ferramentas, me salvou a vida, tá? Né? Eu gosto do Trello porque eu uso o Trello, né? Enfim, né? Na minha vida pessoal, profissional. Agenda, calendário, algumas pessoas gostam do planner, de uma agendinha. Assim, tu tem que entender o que faz sentido para você. Que livros, né, fazem sentido para o momento de vida que você está. Para crescer, eu para o teu crescimento. Eu vir aqui te dizer assim, Glaucio, leia esse livro, pode ser que para você não faça sentido. Então, assim, pensando no momento que eu tô, o que faz sentido para eu ler, para eu me desenvolver? E aí eu vou buscar, né? E aí a internet tá aí. Gente, o Google tá aí para nos dizer como que a gente pode buscar. Quais são os livros, quais são as vias. Exato. Então, existe muita ferramenta, muito conteúdo a ser consumido. Existe muitos podcasts, existe material no YouTube, Instagram. Assim, ó, o que falta para as pessoas, às vezes, é vontade, é foco, é o clique, sabe? É entender assim, bom, aonde eu estou, para onde eu quero ir. Você lembra dessa pergunta? Engenharia reversa, isso aí fez lembro muito bem. Para onde eu vou? Exato. Vou. Para onde que você quer ir? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho não te leva para lugar nenhum, né? Ali e vai chegar onde você quer. Maravilhas. Ela acabou de fazer um gatilho aqui, que a gente já vai falar sobre isso aí. Acho que eu não vou mudar uma premissa ainda, mas ela acabou de usar uma palavrinha agora, até vou deixar no ar, como gatilho dos próximos passos que essa pessoa vai estar passando, tá? Vamos só deixar esse spoiler. Só no ar. Só no ar. Mas é isso, entendeu? Você precisa saber para onde que você quer ir. Sim. Você precisa saber onde é que você quer estar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. E aí, assim, quais são os meios que você vai buscar para isso? Claro, você pode buscar um mentor para te ajudar, um coach para te ajudar nesse processo, né? Mas, assim, conteúdo para ser consumido e de forma gratuita, existe aos montes por aí. Passe rodo, né? Exatamente. Passe o rodo. Exatamente. Consuma ao máximo. Né, para te ajudar a se organizar. E uma coisa, disciplina, né? Sempre. Sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Motivação, ela dá aquele pico em alguns dias, ela realmente acaba saindo a motivação ao ponto principal e a disciplina faz com que você alcance, né? E tem aquilo, né? Uma frase que é bem clichê, né, Glaucio, no pain no gain. Sim. A gente precisa abrir mão de alguma coisa para a gente conquistar outra, Sempre, né? sempre. Ou eu escolho acordar cedo e treinar, se eu quero ter um corpo, né? De acordo com o que eu busco ali. Eu preciso abrir mão, de repente, de comer doce todos os dias. Eu preciso abrir mão de um tempo para eu ler, para eu estudar, para eu conhecer pessoas novas, fazer relacionamento, fazer um benchmark. Tu falou assim. tudo. Eu sempre fui muito workaholic, né? Isso de hora em hora, trabalho. E nessa adaptação, nessa mentoria, nesse direcionamento que você me deu, mostrou muito a importância de você ter o teu lazer, a importância de você gastar com a tua saúde, com o teu corpo, com a tua alimentação. Isso é base. Isso é base. Se você quer crescer, você precisa fazer o diferente, precisa fazer o algo a mais, precisa sempre. Mas de uma forma com disciplina. Falou base, premissa, base do negócio. E essa coisa assim, eu não gosto dessa expressão workaholic, tá? Você sabe que eu não gosto, eu sou totalmente contra, por quê? Porque a nossa vida não é só trabalho. A gente precisa ter equilíbrio em tudo na vida, em tudo. Né? Então, eu preciso ter um momento de lazer, eu preciso ter meu momento comigo mesma, eu preciso ter o meu momento com os meus amigos, com a minha família, né? Preciso parar para fazer as coisas que eu gosto, porque senão uma hora desaba. Desaba, não tem jeito. Chega um momento que você tem que reprogramar. Exatamente. Falando em reprogramação, você deu um spoiler aí. Quais são os próximos passos da Rosângela profissional aí? Ei, se deixou gatilho, essa é a hora, hein? Sim. Quais são? Empreender, Glaucio.
empreender, sabe? Construir um negócio do zero literalmente, trabalhar com pessoas, ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Como, é? todo mundo usa, eu quero como consequência, não né? Não, mas... eu quero ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tenho sonhos, sabe? Quero realizar os meus sonhos, eu quero poder viajar. E não são grandes sonhos, assim, mas eu quero poder viajar, eu quero ter uma vida confortável, eu não quero ter status, não quero, sabe, ter 3 carros na garagem, 2 casas, uma no campo, uma na praia. Não é isso, sabe? Experiências, né? Eu quero ter dinheiro para poder realizar os meus sonhos, para poder ter uma vida confortável. Eu quero ser um case de sucesso no mundo corporativo, sabe? Eu quero ser uma empreendedora justa, íntegra. Eu quero... o meu propósito, né, de empregar pessoas e fazer do universo corporativo, Glaucio, um local mais humanizado, sabe? Onde existe respeito pelas pessoas e não pelas diferenças. E não pela diversidade. Respeito só por pessoas. Que base isso aí. Você trouxe o lance de querer empreender. Quem está assistindo sabe exatamente de toda a dificuldade, o bloqueio que a gente tem na nossa sociedade sobre a questão feminina, sobre a questão de empreender. Deus. A gente vai estar... mulher, exato. Né? Eu não posso falar. Eu não passei essas experiências exatamente por eu não ser. Então, quando eu não sou, você não fala nada, você simplesmente respeita. Exatamente isso. Então, são várias etapas, são vários desafios que existem em um desses assuntos, mas é sensacional, sabe? E, enfim, depois, quem quiser, ela não vai falar, ela não falou, ela falou um nome, ela falou algumas palavras ali, depois voltem ali, vai ter um gatilho para acontecer alguns dias, vocês já vão entender o porquê. Não vamos falar disso, tá? Isso aí. Como agradecimento, eu quero te agradecer muito pela constância que a gente tem diariamente, mas quais foram as pessoas, você gosta de pessoas, quais foram a sua base mesmo, que te ajudaram nesses anos sobre o teu crescimento? Quem foram? Tem pessoas, tem palavras? Quem poderia estar aí? Tem muitas pessoas sim, Glaucio. Não poderia deixar de mencionar aqui a minha família, né? Família é um dos meus valores. Minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou em todos os momentos da minha vida, assim, momentos difíceis que eu passei pessoalmente, momentos de escolhas profissionais que eu fiz, né? Então, muitos momentos tive que tomar algumas decisões na minha vida profissional e a minha família foi aqui, esteve sempre do meu lado, dizendo assim, cara, vai lá e faz, sabe? Se é isso que você quer, independente do que for acontecer, a gente vai estar aqui para te apoiar. Conte conosco, só vai minha filha, só vai minha irmã, né? Sempre foi o que a minha família trouxe para mim e eu sempre segui, eu acho que o meu coração e as coisas sempre deram certo. Muito suporte, né? Pelo suporte que eu tive. Teve um gestor que fez muita diferença na minha vida, que é o Paulo Tarso, tá? Ele foi meu gestor na Dudalina, foi um diretor executivo que eu tive, que ele tinha um senso de inclusão de pessoas no ambiente de trabalho que era fora do comum, assim, era fora da curva. Eu lembro que quando algum gestor chegava e dizia assim, Paulo, preciso demitir tal pessoa, espero que ele possa um dia ouvir isso. Ele dizia assim, você tem certeza? Você já fez de tudo por essa pessoa? Quantos feedbacks você deu, né? O que você fez por essa pessoa? Você tem certeza? Então, assim, as demissões naquela fábrica em especial, elas aconteciam assim, ó, em últimos casos. Porque ele tinha um senso de inclusão enorme, sabe? Ele era um ser humano extraordinário. Ele não era um gestor, ele era um líder de verdade, sabe? Deixou um legado aí. Ele deixou, assim, para mim, ele é uma grande referência, assim. Eu lembro dele com uma frequência muito grande. Hoje eu não tenho mais o contato dele, mas eu gostaria muito de poder, sabe, conversar com ele novamente, saber como que ele está, né, que rumo ele deu aí na vida dele, porque ele me ensinou muita coisa, ele sentava do meu lado, sabe, a gente tinha problemas, ele dizia assim, os problemas não são seus, são nossos, e ele sentava do meu lado, e a gente resolvia junto, fazíamos reuniões, às vezes a gente fazia reuniões diárias, quando o problema era muito grande, porque trabalhar numa fábrica com mais de 600 pessoas, né?
Não é algo fácil, não é algo simples. Constância. E o Paulo, ele foi essa pessoa, para mim, assim, a grande referência. Teve uma pessoa também que foi a Giovana Magalhães. Ela foi uma mentora e coach minha que me ajudou muito no meu processo de descoberta pessoal e também profissional. Eu quis fazer uma transição de carreira algum tempo atrás e ela me ajudou e me apoiou muito. Ela é uma psicóloga, né? E que me ajudou muito conectar essa parte pessoal com o profissional, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar com um mentor ou com um coach que ele não tem especialidade em psicologia, Sim. ele abre alguns buracos dentro de ti e depois ele não consegue te ajudar a fechar esses Processo buracos, contrário, né? Exatamente. E ela tinha essa habilidade, assim. Ela foi uma profissional que me ajudou muito. O meu parceiro, meu companheiro, Eduardo Tavares, que para mim ele é uma referência profissional, ele é uma grande pessoa, um ser humano incrível, ele me apoiou muito, muito, muito em vários momentos também de decisão pessoal e profissional. Ele é a pessoa que me ouve todos os dias, às vezes ele não fala nada, ele só me ouve, né? Às vezes ele me aconselha. Ele me ajuda muito, muito, muito. A gente trabalha juntos, né? Sim. A gente trabalha juntos, né, na Go Coffee. Somos muito parceiros um do outro, somos amigos, né? Para além de parceiros, somos amigos. Então, eu não poderia deixar de mencionar ele aqui. E a Paula Reis, né, Glaucio? Sim. A Paula tem sido para mim, assim, nesse último ano, assim, uma das pessoas mais incríveis, assim, no meu processo profissional também, porque ela é muito parecida com o Paulo Tarso, tá? Muito parecida, assim. Ela cutuca algumas feridas, às vezes dói, mas faz parte, tem que doer mesmo, né? Se não doer, não tá, a ferida não tá secando, ela não tá cicatrizando, né? Eu sempre digo isso. Mas ela é uma pessoa extremamente importante e eu também seria muito injusta que se eu não mencionasse ela e não agradecesse ela por esse tempo que a gente está trabalhando junto. Eu também não tenho como... São várias palavras de agradecimento para essa pessoa. Tanto que a gente vai estar conversando, a gente vai estar num podcast bem pontual aí para falar exatamente dessas premissas de como... Ela é uma base, né? Ela é o pilar, ela te dá a mentalidade, ela sabe exatamente as palavras corretas para te falar no momento certo, a forma que você precisa como direcionamento. Sensacional. Exato. A gente vai estar conversando com ela também num próximo podcast aí. Vocês vão poder conhecer alguém que faz barulho na curva, hein? Ela é hardcore. Sensacional ouvir essas pessoas que fizeram base, tá? Mesmo nesse teu crescimento. Mas como premissa, assim, nessa tua mentalidade, quem foi a referência para você pensar dessa forma como pessoas? Teve alguém como primordial? Essas pessoas te ajudaram no crescimento profissional. Sim. Mas na parte mental mesmo, tanto pessoal como profissional, quem seria essa base, se você pudesse elencar uma delas? A maior referência da minha vida, assim, é o meu pai. Com certeza é o meu pai. Meu pai, né, ele já faleceu, mas meu pai, ele foi uma pessoa fora da curva. Fora da curva por quê, né? Porque é aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, né? Nasceu num ambiente... ele nunca estudou, ele começou a trabalhar, né, na roça, com 8 anos de idade. Né? Foi um dos filhos que não teve oportunidade, nunca estudou. Ele casou para sair de casa, casou com a minha mãe e ficaram juntos, né, até o último dia dele. E quando ele saiu de casa, que ele foi morar, né, mais para a cidade, assim, ele foi estudar, passou num concurso, né, da Celesc, e ele dizia para nós assim, ó, uma frase que ele usava com muita frequência: meus filhos, mirem na lua, mirem sempre na lua. Se vocês errarem, se vocês não chegarem lá, vocês ainda estarão entre as estrelas. Que é um espaço maravilhoso e lindo, né? Exatamente. Então, assim, meu pai, ele saiu de um lugar, né, onde ele não tinha condições, onde ele não tinha oportunidades, onde ele não tinha ajuda, incentivo, mas ele criou as oportunidades da vida dele. Se tornou um grande profissional, se tornou um grande líder na empresa onde ele trabalhava, na comunidade onde ele estava, na nossa família. Ele é uma grande referência, né, para mim e para os meus irmãos, enfim. Então, meu pai sempre nos incentivou a buscar a educação, a estudar, a dar o melhor de nós,
a sermos pessoas corretas. Exemplo dentro de casa, né? Íntegras, justas, verdadeiras, transparentes, né? Meu pai me ensinou o que é espiritualidade, né? Se eu deito à noite e agradeço a Deus pela minha vida e por tudo que eu tenho, é porque o meu pai me ensinou. Então, ele é a grande referência da minha vida, assim. Eu Cara, falo isso com maravilhoso. grande orgulho, assim, com a boca cheia mesmo, com o coração quente, assim. Meu pai que com certeza está muito próximo de Deus. Sempre, sempre, sempre. É maravilhoso a gente ter essa referência, esse contato dentro de casa. Ele dá a premissa lá nos primeiros passinhos, né? E realmente faz com que ganhe ritmo. Rô, sensacional a nossa conversa. A gente tá chegando meio na etapa final. Vou com 4 perguntas base mesmo, como indicação pro pessoal, para que eles consigam... Eu sei que tem várias coisas na internet, tem vários conteúdos pra gente absorver. 3 livros, base, Rô. 3 livros, assim, muitos livros, né? Muitos, mas 3 livros que marcaram muito, assim, a minha trajetória, a minha carreira. E eu digo, assim, que pode ser que para algumas pessoas não faça sentido nenhum, por isso que eu digo que sempre o que vale para mim não vale para os outros, né? Mas tem um livro do Eugênio Mussac que se chama Com Gente é Diferente, tá? Que é um livro muito bacana. Não vou me delongar aqui e falar sobre ele. Sim. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí. Joga no Google, né? O livro joga no Google, no Kindle, enfim. Tem um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né? No mundo onde a gente vê tantas pessoas querendo ser e passar um mundo de perfeição, né? Sim. Ela mostra o quanto é importante a gente ser vulnerável e mostrar que a gente não é perfeito, né? Que a gente é ser humano, que a gente erra e que está tudo certo, e que faz parte do processo e que é lindo. E um terceiro livro que me ajudou muito a encontrar o meu propósito assim, de vida é um livro do Viktor Frankl que se chama Em Busca de Sentido. 3 livros assim de cabeceira que eu não dou e não vendo por nada. Vão ficar lá na minha estantezinha. Esse último aguçou, hein? Esse último aí aguçou. Busquem aí, dê uma olhadinha, porque, vale a pena, cara. Acendeu uma luz aqui, hein? E da Brené Brown, ela tem um documentário no Netflix, tá? Sobre o poder da vulnerabilidade. Isso aí já para sexta-feira à noite é uma base. Sexta-feira à noite, sábado à noite, segunda à noite, se você não tem o que fazer, Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, Netflix. Indicação pontual. Rosângela, hobby da Rosângela com a família, tiro curto. Maratona série, amo maratona série, sério, assim, eu sou daquelas que até que não vê o último episódio ou não. Qual foi o último aí que tá rolando? O último que eu vi foi Lupin. Lupin, uma série francesa. Sim. Instigante, vale a pena, instigante. Esportes, eu sou uma pessoa que preciso me manter ativa, me faz bem, né? Eu acho que eu sou meio viciada em endorfina, então me faz bem me manter ativa. Adoro cozinhar para minha família, estar com a minha família, estar ao redor de uma mesa, né, com uma comida boa, conversa boa, um bom vinho, dar boa risada. E amo café, né? Tanto que eu tô com o meu cafezinho aqui desde o início, né? Tomei ele antes de chegar, mas deixei o copinho aqui do lado. Para você que é da ilha aí, para você que mora em Floripa ou tá de passagem, qual que é o convite? Toma o melhor café do mundo aonde? Go Coffee Continente Shopping. Isso aí. Go Coffee Continente Shopping, gente. Melhor café do mundo. Constância, tô passando lá e apreciando o melhor café do mundo, tá? Isso aí, nosso cliente fiel. Maravilhoso. E para os últimos passos finais aqui, para deixar registrado como qualquer conteúdo, como qualquer mensagem que a gente deixa na internet, quando a gente deixa em qualquer lugar, que seja um e-mail para você mesmo, para ler daqui 5 anos, qual o recado que você deixa para essa pessoa daqui 5 anos, a Rosângela? O que você quer falar para ela? Amiga, espero que a sua vida tenha valido a pena. Que você não tenha vivido uma vida para tentar agradar ninguém. Nossa. Que com 45 anos, mais madura, você possa estar prestando mais atenção em você mesmo e menos nas outras pessoas, né? E não se importando com a opinião dos outros. Que você possa estar fazendo aquilo que o seu coração pulsa de verdade, com vontade. Que você tenha se arrependido de ter feito coisas, mas que você não tenha se arrependido de ter deixado de fazer coisas. Essa aí acho que é a
a principal cutucada para quem realmente está pensando se faz ou não, né? Exatamente. Você veio para mim agora. Vai lá e faz, vai lá e faz. Você deixou para ti daqui 5 anos, mas tá com medo, vai com medo. Vai com medo mesmo. Recado para Rosângela daqui 5 anos, que serve para a maioria das pessoas também já no agora, como encaixou muito para mim agora. A Rosângela encaixou muito para mim. E recado final, já que tem uma galera que pode ser que está assistindo a gente não sabe quantos estão visualizando, quantos estão assistindo, então, né? Qual que vai ser o impacto, mas se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas no mundo que estão nos seus primeiros passos ou, enfim, num momento, qual é o recado final que tu deixa? Cara, um recado final que eu deixo é: a vida precisa ser de verdade, Glaucio. Ela não pode ser um faz de conta, ela não pode ser um teatro desses que a gente vê nas redes sociais, né? Desses TikTok da vida. Nada contra quem gosta, gente, pelo amor de Deus, tá? Nada contra. Mas a gente vê, né? A gente só vê a alegria, a felicidade, a ostentação nas redes sociais. A vida é muito mais do que isso, gente. Nós somos seres humanos que erra, que comete falhas. Diariamente, né? Diariamente. Mas a gente pode fazer escolhas, né? E são elas que vão determinar o rumo da nossa vida. E as oportunidades somos nós quem fizemos, somos nós quem criamos, né? A vida não é sobre ter sorte ou azar. É sobre fazer escolhas, né? E o destino é construído todos os dias por nós mesmos. Eu não acredito em destino. Somos nós quem o construímos com as escolhas que a gente faz. Caraca, Rosângela, tô olhando até pra equipe aqui que tá gravando o negócio, aqui que tá captando, porque isso aí foi uma mensagem pontual, impactante. Eu só tenho a agradecer mesmo por essas palavras. Eu acho que com certeza vai estar impactando muitas pessoas. Se de alguma forma, por algum meio, essa conversa, esse recado, tudo isso te ajudou de alguma forma, te impactou por algum meio, compartilhe com alguém. Manda essa mensagem para que você possa ajudar, como a vida é feita de ajuda das pessoas, é a base, tá no lado disso. Só tenho a agradecer a nossa conversa, Rosângela, só tenho a agradecer ali esse momento. A gente tem uma constância diária nesse crescimento, você me ajudou muito como base. Só tenho a agradecer em você conseguir ter encaixado na tua agenda esse tempo. A gente está discutindo um pouquinho de como a gente ajuda, como que a gente cresce, o que a gente consegue fazer nesse nosso convívio. Foi um prazer, Glaucio, né? Eu sempre digo assim que eu não sou dona da verdade absoluta, né? Posso ter falado um monte de coisa aqui que algumas pessoas discordam, mas é o que eu acredito, né? E gratidão pelo convite mais uma vez. E fiquei muito feliz mesmo com esse bate-papo. Obrigada, pessoal. Vamos voltar para o mundo corporativo? Bora! Então fechou. Agora, ó. Inclusive, Paula Reis está me ligando. Bom, perfeito. Ela já está no ativo, temos reunião, não vamos nos atrasar. Pessoal, até a próxima. Vamos tentar gerar o máximo de oportunidades, vias, informações que me ajudaram muito nesse convívio com pessoas que possam trazer impacto. Fechou? Até mais. Fui.